O espaço público é um local onde se desenvolve tanto aspectos culturais, políticos e sociais. Só que percebe-se que existe uma apropriação privada desse espaço, onde que muitas vezes nós encontramos tanto o exercício de um viés cultural, como é o caso do grafite, delineado na arte urbana, como também uma transgressão ao exercício dessa apropriação, trazendo uma nova ressignificação do próprio espaço público, que seria então através justamente da pichação. O que nós observamos é que a pichação, enquanto transgressão, ela está disciplinada pela Lei dos Crimes Ambientais no artigo 65, podendo então o infrator sofrer uma pena de até 1 ano e ainda a aplicação de uma multa. Em contrapartida, temos no processo de ressignificação do centro de Goiânia um trabalho belíssimo desenvolvido justamente pelo Guto Lemos e pela própria Associação dos Grafiteiros do Estado de Goiás, onde que no exercício dessa arte urbana, na modalidade seja do muralismo, seja do stencil, seja do grafite, traz então uma riqueza visual ao centro da cidade, demonstrando então um novo viés de significado ao exercício desse espaço. O projeto Grafite versus Pichação no setor central em Goiânia é um projeto que levanta como que na atualidade o centro pioneiro da cidade de Goiânia vem se transformando. A gente percebe que existe dentro dessa relação urbana, sociológica e muitas vezes até territorial, legal, transformações de ordens impactantes e que na atualidade são passíveis de estudo. Por isso esse projeto ele vem de uma pesquisa e de um levantamento iconográfico, fazendo a comparação entre as apropriações no espaço público de diversas parcelas da população ou grupos em específico, no caso desse estudo dos pichadores e dos grafiteiros. Tenta-se compreender como que a arte urbana, expressada por esses grupos, caracterizada por algumas elites urbanas, né, dizendo que algumas manifestações são arte, outras manifestações não são, através de abordagens legais da parte do direito, para tentar compreender como que a cidade vem sendo ressignificada, principalmente o patrimônio edificado. No setor central a gente percebe um declínio em relação à qualidade dos espaços, e nesse processo de transformação alguns vêm se transformando em ruínas, principalmente com a característica de apropriação dos pichadores, e outros ressignificados através de alguns movimentos culturais e de grupos específicos. Então esse documentário ele é também uma reflexão contínua do processo teórico de levantamento, do processo de levantamento iconográfico, e aborda algumas entrevistas com agentes específicos, né, da área do meio ambiente, da área cultural e de alguns agentes da área de pichação, grafite, que a gente percebe que vem se apropriando desse espaço público e transformando a realidade do centro pioneiro da cidade. Meu nome é Eduardo, venho aqui hoje, né, para contar um pouco do meu conhecimento dentro da arte urbana, e queria começar esse diálogo nosso, né, começando a explicar um pouco, né, e contar um pouco da história, né, do próprio grafite, né. Muitas pessoas já sabem dessa história, né, mas o grafite que a gente está falando é o grafite que é escrito com 2 Fs e TI, né, é grafite, não é o grafite, igual muitas vezes a gente vê escrito, né. Grafite, ele é o grafite de lapiseira, né, e tal. O grafite mesmo, que vem do não sei se é do italiano, eu sei que vem de uma língua do latim, grafite, que é arranhar parede, qualquer superfície. Esse grafite é o grafite que eu também pratico, né?
Eu hoje me titulo como grafiteiro, né, nas minhas horas vagas, nos tempos que eu faço alguma coisa, e trabalho com muralismo, né, vendo obras de arte, vendo pinturas, né. Então o grafite, ele é essa cultura, né, que envolve todos esses jovens, muitas vezes essa grande quantidade de homens também que praticam, que existem mulheres praticando, mas numa quantidade um pouco menor, mas homens e mulheres praticando nessa cultura a arte de gastar tinta, né, de experimentar. Então, muitas vezes, o primeiro contato que tem com o grafite é a própria pichação, né, que é aquele experimento de escrever o seu nome, né, muitas vezes vindo do colégio. No próprio colégio, quem aqui não teve contato com isso no colégio, né? Não teve um amiguinho que falou, vamos pichar o banheiro, ou viu os seus banheiros dos seus colégios pichados, né, e tal. Então é essa vontade humana de se expressar, às vezes tão jovem lá, eclodindo nessa galera, é a vontade de escrever mesmo, de se expressar de alguma forma. E a escrita, ela também é uma forma, né? E o grafite, ela tem uma conexão com a escrita, né? Acaba que todos os artistas têm pelo menos um apelido, que geralmente é isso que ele começa a escrever nas paredes, antes até dos desenhos, né? Então, o grafite mesmo, ele é esses que a gente realiza na rua, né? De forma espontânea, sem cunho comercial e sempre na rua. Tem que ser em via pública, mas sem cunho comercial e também muitas vezes sem pedir, né? Porque vamos dizer que a partir do momento que a gente pede esse local para pintar e tudo, a gente já intitula ele como um mural, né? Um muralismo, um mural, porque aí você tem autorização, você vai ficar ali 1, 2, 3 dias pintando, né? Esses grafites são essas intervenções rápidas, essas pinturas muitas vezes rápidas, né? Feitas ali em 2, 3 horas ou até em 15 minutos. Então, às vezes, dentro de todo esse contexto, a gente ainda classifica a pichação dentro do grafite, de certa forma, né? Lógico que a gente tem o bomb, a gente tem o wild style, a gente tem outros estilos que geralmente são etapas a serem cumpridas, né? A serem que a gente chama de evolução, né? Onde o cara pode caminhar por esses caminhos, né? Mas alguns preferem ficar ali mesmo naquele primeiro contato da pichação. Outros evoluem e vão para dentro desse meio, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do Beco da Codorna, que são experimentos com mais cores, né, com um desenho mais elaborado, então que abre para esse âmbito da cultura do grafite por inteira, né? Acaba que a pichação ela além de ser a origem, né, de tudo, ela acaba sendo só um dos primeiros passos, porque existe uma evolução gigante dentro dessa cultura e cada vez se aproximando cada vez mais ao muralismo e sendo influenciado pelo muralismo e por técnicas de arte e desenho. E aí virou esse mundo, né, que tem estourado por todas as grandes capitais aí do Brasil e também do mundo, né? É uma cultura internacional. Então, muitas vezes a galera pergunta se um grafiteiro se é liberado fazer grafite, né? Se o grafiteiro vai ser preso, né? Fazendo um grafite. Ah, não, ele está pichando, ele vai ser preso. Ah, ele está grafitando, não vai ser preso. Na verdade, o que você está fazendo na parede, o desenho, a figura que você está fazendo, ela não importa não. Na verdade, se você não conseguir, se você estiver fazendo um desenho que não foi autorizado a execução dele na parede, então você está ilegalmente. Estando ilegalmente, você também sofre as mesmas consequências da lei do que um pichador está intervindo na parede de alguém sem pedir. Então o que muda é só se é autorizado ou não. Um grafite pode ser lá da imagem de Jesus Cristo, né? Pode ser uma imagem de uma paisagem linda, maravilhosa.
não tem autorização, é crime do mesmo jeito. O dono não permitiu que você fizesse, né? Então, todos os grafiteiros geralmente têm alguma passagem na polícia por estarem pintando, né, e tal. Mas isso acaba sendo a parte da brincadeira. Muitos preferem sempre pintar dessa forma, porque ele aí faz mais rápido, correndo, rola uma adrenalina, né? Mas é isso. E o grafiteiro, muitas vezes também, aquele que já desenha, ele não vai em direção a uma parede que está branquinha, lá de esquina, de um dono de residência. Ele vai numa parede abandonada, uma parede velha, ociosa, né? Então, acaba que revitaliza muitos espaços, né? A intenção muda um pouco, mas o grafite é só aquele que ele faz sem pedir mesmo, vai lá e pinta. A partir do momento que pediu, ele é um muralismo. Então, dentro desse entendimento, né, a gente compreende que a pichação faz parte do grafite e que o grafite faz parte do street art, que é dessa arte urbana, né, dita arte urbana, que são todas essas interferências feitas nas grandes capitais aí do mundo e tal. A partir disso, né, criou-se uma necessidade, né, de consumo hoje em dia, um mercado, né, que já até existia, na verdade, de decoração, de inauguração, um bar inaugurando, algum empreendimento. E acabou que em certos momentos o grafite foi usado para ocupar algumas paredes com arte, de forma de que, de certa forma, acabou inibindo a pichação e resolvendo esse problema, vamos dizer, visual de muitas empresas, né, e tal. Então se criou um mercado, né, em cima da necessidade desses artistas interferirem e decorarem para os interessados aí das grandes cidades, muitas vezes arquitetos, decoradores, construtora, colégio, né? Então é um mercado bem amplo. Hoje mesmo eu trabalho com isso, né? A gente tem uma galeria de arte onde a gente vende obras de arte feitas por grafiteiros e por artistas que decidiram, que tiveram algum contato com a arte urbana, né? Sempre ligados à arte urbana. E também realiza murais que geralmente remunerados pelas empresas para decorar ou proteger uma parede externa, né, de vandalismo e tal. E aí, nosso dia a dia é em cima disso, né? A gente vende esses trabalhos. E muitas vezes essa galera que tá lá com esse trabalho feito fala, nossa, tô com um mural lindo de grafite lá e tal. Mas na verdade ele não tem um mural de grafite, ele tem um mural feito por grafiteiros. Mas ele tem um mural pintado por grafiteiros. O grafite, na verdade, é apenas aqueles que são feitos na rua, sem pedir, sem cunho comercial. Esse evento aqui do Beco da Codorna, ele é um encontro de grafiteiros, né? Então, vem todos para cá, ninguém foi remunerado, né? Lógico que teve todo o suporte de questão de alimentação, de tinta, né? Mas a ideia é todo mundo pintar junto e trazer essa transformação para algum lugar, né? E então os encontros de grafite também é uma parte bem divertida dessa parte da cultura, né? A internet, né, ela hoje é o link que conecta tudo e aproximou muito, né, o Goiânia da cena nacional e internacional. Hoje o Beco da Codorna é conhecido pelo mundo todo, pelo menos no meio artístico. Os artistas já têm trocado e-mails com a gente, trocado muita informação para vir para cá, para participar do nosso festival. E a gente está muito feliz com a adesão dos artistas e gratos também, porque a gente viu que realmente essa transformação funcionou. Hoje a gente, nesses eventos a gente tem tudo, né? Tem grafiteiros iniciantes, até os pichadores estavam presentes aqui no evento, que é um evento cultural, né? E aí tudo aconteceu de uma forma muito
em grupo, né, de uma forma coletiva, né? A transformação aqui do Beco da Codorna é uma ação coletiva dos artistas de transformação. Esses aqui são os murais, né? Nossos murais que foram feitos aí no Festival Beco, esse encontro de grafiteiros, né? Então cada bloco de desenho desse na parede que a gente vê, geralmente é uma pessoa diferente, né? São todos assim, um do lado do outro, pintando juntos ao mesmo tempo, né? Então vamos dizer que a gente pintou esses 1000 metros quadrados aqui em 2 dias, né? Com 108 artistas pintando, e são vários estilos, né? Geralmente a gente intitula de personagem e letra. Personagens são os bonecos, né? São os animais, são as figuras humanas, né? São os personagens. E as letras são esses blocos que vêm do lado geralmente dos personagens, entrelaçados com setas, né, com formas mais agressivas. Esses geralmente são as letras, né, são geralmente o apelido do artista desenhado, né? É um desenvolvimento da estética de letra para o lado do desenho. E existem vários estilos, né? Esse daqui são estilos, vamos dizer, que a gente coloca dentro do grafite. O grafite ele tem essa questão do personagem e letra, né? E dentro das letras aí tem vários estilos, né? Que é o bombe. O bombe, que é essas letras arredondadas, né? As letras mais gordinhas, né? Que a gente tem ali mais para cima, que são, vamos dizer, os primeiros experimentos depois da pichação, né? Vamos dizer que é um passo ali para frente, escrever seu nome mais encorpado, né? Mais gordinho. Então o bombe, né? E depois a gente tem o piece, que é uma letra que já vai evoluindo do bombe mais para frente, assim, que vai indo mais para frente. E depois a gente tem o wild style, que são esses entrelaçados com setas, e vai variando. Tem a letra 3D. Então dentro desse caminho das letras tem muitos estilos interessantes. Lá na fachada mesmo da U-Point, a gente encontra lá o trabalho do Ayog lá em cima, né, que sou eu. Lá está escrito Ayog, A-Y-O-G, que é um piece. Embaixo a gente tem o trabalho do Iowa, né, Iowa, I-O-W-A, que é letra 3D, né. E logo mais abaixo o Smile Witch, com um trabalho Wild Style, né. A gente conseguiria falar um Wild Style mais New School. E o gradeado, né, de telas também é um orgulho pra gente. A gente continua aqui nessa ocupação. Continuando aqui falando sobre o que aconteceu nesse beco, né? A gente tem aqui esse mural com o pessoal de São Paulo, Pernambuco, Goiânia, né? E a gente tem vários detalhes sempre a serem mostrados, né? A rotina do beco foi muito pro lado da fotografia, né? Hoje a gente tem muitos visitantes vindo se fotografar, os próprios fotógrafos realizando os seus books, né, e tal. E tem um registro aqui que a gente sempre gosta de mostrar, que é esse trabalho do Mudoff, que é um artista de Brasília, que realizou ali um trabalho de um personagem, onde ele tá com um muchaco na mão, né? Buchaco, né? É aquele do Bruce Lee, né? Um daqueles equipamentos lá do Bruce Lee. E ele vê que ele aproveita os 2 canos da própria parede para poder construir esse buchaco ali no desenho. Muchaco, né? E aí nessa acabou camuflando, né, os 2 canos. A gente mal percebe que são 2 canos que já estavam ali. Mas lá em cima também tem várias casas de passarinho instaladas, que é o condomínio Revoada. Esse condomínio Revoada é uma instalação de um artista conhecido como Bolacha. E o Bolacha espalhou pela cidade várias dessas casas de passarinho e fotografou e documentou tudo. É um trabalho dele de instalação
que ele faz. Então esses detalhes, né, têm deixado cada vez mais rico aqui o local, e a aceitação assim da população em geral tem sido muito boa quanto ao Beco da Codorna. Bastante visitantes, famílias frequentando o local. A gente realmente se sente vitorioso em ter trocado a realidade do local, né, um local de abandono, né, e tudo agora já ocupado assim com pessoas, né, de bem. É muito legal. Mas a aceitação tem sido melhor dentro da nossa cultura por vários motivos, né? Por nós sempre estarmos trabalhando há um tempo já com essa cultura de forma séria, e também de acordo com o apoio das mídias, né? Como Rede Globo, a própria internet, o nosso marketing pessoal de grafiteiro nas redes sociais, né? Tem mostrado cada vez mais quais são as intenções e capacidades desses artistas, né? E quebrado aí muitos preconceitos e problemas que a gente teve, né, no passado de compreensão do que a gente fazia e tal. Mas tem melhorado bastante, mas a gente ainda se depara com algumas problemáticas, mas nada que não dê para contornar. Na Lei 9.605, artigo 65, isso antes de 2011, o grafite e a pichação tinha o mesmo conceito. O grafitar, pichar era crime. Antes da Lei 12.408 de 2011, essa lei ela descriminalizou o grafitar. Agora, a delegacia antes nunca tinha feito um procedimento sequer por grafite. Então, todo mundo sabe disso. Por quê? Nós já entendíamos que o grafite já era arte. Por quê? O que o pichador quer? O pichador quer aparecer. O pichador, ele busca pichar o local mais alto, de maior visibilidade. Ele procura... E hoje, o grande pichador é aquele que tem o maior de pontos pichados, ou seja, tem a maior destruição, pratica o maior vandalismo. Então, quantas vezes o pichador chega para mim e fala: doutor, quem que é o maior pichador de Goiânia? Ele quer saber quem que é, porque acaba sendo até estrela, vai em festa, dão até autógrafo. Já chegamos a esse ponto. Então, nós incentivamos, sim, o grafite e repudiamos muito a pichação, porque não tem sentido, a não ser o vandalismo, pontos pichados. Agora, desafio é motivo? Não, então já não é mais, porque desafio normalmente é em relação à polícia. Então, nós temos condições de apurar, já identificamos diretamente 435 pichadores, num universo aí de 20 mil pessoas envolvidas com a pichação em Goiás. Portanto, essa diferenciação de grafite que vem aí do vandalismo, do riscar, claro que o grafite, a pichação não é apenas fazer rabisco, não. A pichação tem lá um dizer, tem o nome da quadrilha, que em tese seria o nome da galera, tem também o nome do pichador, da galera, então ele deixa uma marca. Olha, a Lei de Crimes Ambientais é uma das mais modernas do mundo, em relação à pichação especial. Ora, pichar, pena, até 1 ano de detenção. Claro que isso revestido aí, não tem pena ir para a cadeia, mas penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, reparar o dano, que isso eu vejo o mais importante. Eu acredito que Goiânia deveria estar limpa, porque nós identificamos 95% dos pichadores. 95% dos pontos pichados em Goiânia, em 2014, nós sabíamos todos. Quer dizer, sabemos ler tudo que está escrito aí nos muros, nos prédios, nos locais, todos os cantos de Goiânia, do centro à periferia. O indiciamento é por pichar,
até 1 ano, e também a associação criminosa, que é o antigo formação de quadrilha, de bando. Olha, a pena de 1 ano mais 3 anos, ou já é 4 anos. A pena é boa. E multa na esfera administrativa até R$50 mil por ponto pichado. Já identificamos, indiciamos um pichador aqui, filho de médico, de psicóloga, mora num condomínio mais luxuoso de Goiânia, estuda na universidade particular mais cara da capital. Tem outros que já faz trabalho a nível mundial, vai lá para a Europa fazer estágio, intercâmbio. Então, não pode dizer que é a classe baixa, não. Agora, o que é lamentável é que a maioria dos pichadores estão envolvidos com drogas. São dependentes químicos. Isso é preocupante. Já reuni aqui pichadores e disse, olha, vou trazer um psicólogo aqui para conversar com vocês. Aí um deles disse assim, não, delegado, você vai perder tempo. Ah, por quê? Não, já estou em outra. Hoje eu estou mexendo com droga. Estou traficando. E aí é triste. Então é uma questão social, muito grave. Olha, quantos pichadores que já ouvi aqui que foram indiciados, que já foram mortos, que estão presos hoje por tráfico de droga, por latrocínio, por assalto a banco. Cheguei a ouvir um pichador lá na penitenciária. Então, isso que preocupa, quer dizer, o contexto é muito maior. Agora, é interessante se combater o crime menor. Pichação é um crime pequeno, mas é uma porta aberta para outros crimes. Disso nós não temos dúvida. E é por isso que a gente tem conversado muito com esses jovens, orientá-los. Interessante dizer que essa lei que eu mencionei, de 2011, ela descriminalizou o grafite, mas chama grafite consentido. Ou seja, o grafite continua sendo crime, se não for autorizado. Ou pelo particular, eu autorizo você a fazer o grafite aqui, ou pelo poder público. Então, tem que haver essa autorização. Então, eu vejo, é importante, nós estamos aqui constantemente incentivando a questão do grafite. Agora, por outro lado, eu me preocupo muito com a oferta-procura. Né? Já pensou se todos os pichadores procurar ser grafiteiros? Teria uma procura? A oferta não seria maior do que a demanda? De qualquer forma, todos nós devemos continuarmos insistindo em incentivar a arte. Isso é um dever da Polícia Civil de Goiás também. Olha, é ter um reconhecimento, um status dentro do grupo, porque a pessoa da sociedade não entende isso. Está lá, quer puxar, o que é isso? Não entende, não sabe o que é aquilo. Então, esse status, essa liderança é dentro do próprio grupo, do mundo dos pichadores. Tanto é que eles chegam aqui. Doutor, é a mesma coisa dizer assim, cadê o nosso cartão de visita, a apresentação dos pichadores em Goiânia? Sabe onde é? Ali aquele do prédio da Goiás com a Anhanguera. Está lá pichado, aquele prédio do Itaú. Há muitos anos pichado. E há muitos anos também identificamos todos os pichadores. Nomes, endereços, temos tudo. Encaminhamos também para a Justiça. Até hoje, lamentavelmente, e aí que ocupa a própria sociedade, continua pichado. Quantas vezes que eu cheguei aqui, fulano, você que é o grande pichador aqui, por que não vai fazer grafite? A resposta, olha, o grafite não dá esse status, eu não tenho dinheiro para comprar tinta, e eu vou gastar com o grafite. Ou seja, a associação para fazer a pichação, ela é maior. Fazer as coisas escondidas, para esse garoto que não teve essa formação moral, era mais fácil, ele prefere. Não é uma tarefa fácil. Agora, o número de pichadores é muito grande, mais de 400 foram indiciados,
mais de 70 grupos, galeras, quadrilhas identificadas. O número de grafiteiros em Goiânia continua sendo muito pequeno. Agora, nós temos que continuar lutando, falando com esses pichadores, incentivando. Muitos casos, aqui até já ouvi recentemente pichador, e esse número, eu quero dizer, que eu falo abertamente com o pichador, com o maior respeito. Claro que eu respeito muito mais um pichador do que um corrupto, por exemplo. Nunca defendi cadeia para pichador, defendo sim para o corrupto. Agora, ele tem que sair desse mundo da pichação. Isso, além de ser contra uma cidade, o embelezamento dessa cidade, onde atinge os bens públicos. Escola não justifica pichar uma escola. Um campo de futebol, um hospital, não é? Então, agride demais, é muito violento. Acaba sendo um crime contra toda a comunidade. E a pessoa tem que saber disso. Temos outras atitudes, outros trabalhos que possam ser feitos. Vai para a música, vai para o futebol e vai para aquilo que está bem próximo, que é o próprio grafite. Eu entendo que a sociedade também, depois de conscientizada, muita gente vai querer que se faça o grafite. O poder público escolher espaço aí para que se faça essa arte. Agora, é claro que voltamos para aquele lado econômico. Vai custar dinheiro. Uma lata de tinta custa. Então, um trabalho, para quem, por exemplo, vai viver daquilo, eu não posso dizer, vá para isso, incentivar. Mas nós não podemos viver no mundo do crime. Olha, nós já falamos algumas vezes com o próprio Poder Público de Goiânia, alguns locais foram disponibilizados para esse tipo de trabalho. Agora, você não vê só início, porque esse é o grande mal desse país, inclusive de projetos. Nós temos que simplificar mais os projetos. Tem que ter início, meio e fim. Você vê só início. Avenida Oeiras, né? Pegou ali aquelas portas de aço, faça seu grafite. Né? Então, é preciso abrir mais espaço. Agora, eu vejo que, como não é atribuição da Polícia Civil, e que a nossa atribuição como delegado, como Polícia Civil, é repressiva. O que compete à polícia é apurar, é indiciar essas pessoas. Agora, na área ambiental, eu que vim aí de outras áreas, um delegado de polícia do interior do estado, sempre gostei e sempre defendi bandido na cadeia. Agora aqui não, aqui eu estou tratando com pessoas diferenciadas. Aqui eu tenho que ter mais, são ações preventivas. E nós trabalhamos também no mundo da pichação com a prevenção. Prevenção de quê? Tenhamos uma juventude, uns jovens, um país melhor do que está acontecendo hoje. Esses pichadores, eles estão entrando em outro tipo de crime. Então, passa, ao invés de ser um ladrão, vai ser um grafiteiro, vai fazer bem para a sociedade, vai fazer bem para as futuras gerações. Bom, Guto, então, assim, a pergunta principal é como é que o projeto Galeria Noturna surgiu? Essa ideia desse projeto já é muito antiga. Tem desde 2002, 2003, né, que eu tive essa ideia de fazer esse projeto junto ao município, porque é um projeto que tem um cunho institucional e tanto é que ele precisa de ter mais sustentabilidade do governo, né? Então eu sozinho não teria como fazer isso, porque engloba vários artistas e um valor também grande, né? Eu tive agora recentemente como assessor na Secretaria de Cultura, né, no último mandato aí do Paulo Garcia, e então eu fui incumbido pelo secretário para poder fazer esse projeto aqui na Avenida Goiás. Certo. E ele realmente já tinha comprado a ideia e eu comecei a executar aqui na Avenida Goiás, da Praça Cívica até a Praça do Bandeirante. Ok. Hoje, mais ou menos composto por quantos painéis? Hoje, aproximadamente, agora, o percurso é até mais embaixo, até na estação ferroviária, e também engloba a Rua do Lazer, né? Então, nós temos aí aproximadamente mais de 250 portas pintadas por
mais de 100 artistas plásticos e grafiteiros. Como é que você vê essa relação do que década de 80 um dia já foi com uma arte elitista, com artistas que estavam restringindo o contato à arte, até a gente tem o posicionamento desses painéis fora do contato com a população, com o transeunte da cidade, e hoje com a sua proposta a gente tem essa arte exposta no meio urbano. Na verdade, a grande diferença dessa questão é o suporte. Nós tínhamos o suporte, que eram os prédios, né, bem mais altos, né, a questão para poder realizar essas obras, o custo era bem maior. Certo. E agora, de certa forma, o projeto Galeria Noturna veio realmente democratizar essa questão da arte urbana, né? Então, colocando os artistas em contato diretamente com as portas de aço do centro da cidade, dos comércios, né? E um espaço muito menor em relação ao projeto do Galeria Aberta, que eram locais imensos para você fazer pintura. Então, nós disponibilizamos essas portas no incentivo realmente de que as pessoas agregassem, né, tanto o artista como o público no ato de sua execução. Tanto é que nos momentos que existiu esse projeto, né, há 2 anos atrás, a efervescência que existia aqui na Avenida Goiás era muito grande entre artistas plásticos, grafiteiros, né, e a população que vinha observar e também contemplar essas obras e suas confecções. Guto, agora uma pergunta assim que é, de certa maneira, polêmica, e eu queria saber da tua opinião. Essa aproximação do grafite como arte urbana, né, que se espalha pelo mundo todo, e hoje a gente vê grandes artistas nacionais que estão já com renome e âmbito internacional, como os Gêmeos, né, de São Paulo, que começaram a pintar a 23 de maio, e a gente vê isso como uma representação da arte no seio da cidade, no espaço urbano. Qual que é a sua opinião em relação aos pichadores? Quem são os pichadores nesse meio e nesse contexto todo, versus grafiteiros versus espaço urbano? Bom, os pichadores, na verdade, são pessoas marginalizadas pela mesma sociedade que realmente exclui eles, na verdade, né? Ou talvez por eles não terem assim, uma aptidão maior em relação à pintura, né? A questão artística, né? Então eles são, de certa forma, excluídos. É lógico que existem projetos também para que eles possam vir e deixar de sair do anonimato, né? Para se tornarem realmente pessoas que possam incluir nesse projeto de ação urbana, de transformação do centro de uma cidade, né? Então eles ficam aí à sombra, né? Ficam aí no anonimato e, pelo que eu vejo, eles também não têm muito interesse em fazer parte dessa clã, desse pessoal, porque realmente a questão elitista, não só dos artistas plásticos, mas também existe uma elite dentro dos grafiteiros também, um grupo fechado também, que, de certa forma, não deixam com que eles entrem, né? A não ser por algum critério de curadoria própria deles lá, que eu não sei como que isso funciona. Existe um quesito representativo de onde eu vou expor a minha arte, porque para o grafiteiro parece que quanto mais desutilizado o imóvel, ou mais em ruínas, ou mais degradado, parece que maior é a apropriação do pichador. Enquanto o grafiteiro parece que procura um lugar de maior visibilidade. Existe essa relação? Bom, se o pichador está indo para locais de suporte de desuso, né? Então ele está indo no lugar certo, porque nós temos aí o coreto da cidade, né? Que é de apropriação do governo, né, municipal, tombado. E está tombado a nível nacional, e os órgãos competentes, né, não dão valor, atenção para esse mecanismo que é esse espaço, né, que pode ser usado para vários eventos culturais, enfim, para compor a cidade um teor turístico também, né? Então eu acho que eles são realmente filtradores, né, esses pichadores, que vão realmente naquilo onde que vai dar uma repercussão positiva para eles também, que é colocando o nome deles, que é, de certa forma, que só eles conhecem, e a clã, né, dos pichadores que conhecem como eles picham, então que vai identificá-los. Então, quanto mais prédios que são de renome, né, para a nossa cidade e que estão em desuso, sem suas funções, então fica a mercê realmente. O que seria a solução para que isso não acontecesse? Para que a gente tivesse uma cidade mais bonita?
realmente a curto prazo é muito difícil, né, ter uma solução assim que vai realmente ter uma mudança brusca. Mas o que eu sempre propus, desde que eu comecei com essa questão em relação ao patrimônio, foi bater na tecla da questão da educação patrimonial, que tantos órgãos competentes que protegem o nosso patrimônio, não só patrimônio tombado, mas o patrimônio como todo da cidade, não fazem nas escolas, não fazem com os usuários, não fazem com os transeuntes, não fazem com os comerciantes, não fazem com ninguém. Então a educação patrimonial é primordial. E aquelas que vão casar realmente com alguns projetos e eventos que podem chamá-los, né, para essa importância que é a preservação do nosso patrimônio e como toda uma cidade, para que seja realmente e porque tenha uma qualidade visual melhor. Vou te fazer mais uma pergunta polêmica. Nas dinâmicas urbanas, a gente percebe, não só em Goiânia, mas em outros centros urbanos também, em estudo, a gente percebe que há uma mudança socioespacial dada justamente por mudanças de interesses ou novas centralidades que passam a acontecer e são ditas como mais interessantes. Você acredita que o centro está morto? O centro está morto e ele está realmente esquecido, né? Então é um centro que tem que ser redivivo, né? Em todas as suas potencialidades econômica, turística, cultural, né? Para que realmente a gente saia desse ostracismo, porque o centro da cidade é o DNA da cidade, né? Então aqui que aconteceu todas as coisas, aqui que acontecem todas as questões políticas, culturais, enfim, atrações essas que realmente vão fazer remodelar nosso futuro dentro da história da cidade. Então é primordial que os gestores, que a população, que os movimentos, né, as associações se integrem para que realmente descubram novas formas e mecanismos para que a gente possa sair desse ostracismo que está engessando a cidade, o centro urbano principalmente. Estamos aí tentando, né, levantar mais essa bandeira em relação à questão do patrimônio Art Deco de Goiânia, mas não é muito fácil, é uma luta constante, né? E eu espero que realmente as pessoas possam contribuir, agregando mais valores para que nós possamos sair, né, dessa tragédia que se encontra o centro hoje, que realmente é uma tragédia, né, sem precedentes e que não é muito difícil mudar, não. Nós temos um centro pequeno, né, em comparação a outros polos, né, como São Paulo, né, outros locais do país, que nós estamos aí com a faca e o queijo na mão, só basta vontade política e dos gestores dessa cidade para compreender que nosso centro urbano, né, e orgânico também pode vir a ser um grande atrativo a nível nacional e mundial. A base chega na pressão, só que não é panela, esquenta mais a reação. Vários neguinhos, gelo, o clima é bem pesadão. Onde o gelo queima, esquema é colar os mega. Aqui com nós na cena, a base chega na pressão, só que não é panela, esquenta mais a reação. Vários neguinhos, gelo, o clima é bem pesadão. Onde o gelo queima, esquema é colar os